amigo dos irmãos. Muito obrigado por todos vocês. Vamos lá, Deus é bom. Deus trouxe algo no meu coração e eu quero compartilhar nessa noite. Quem me conhece, quem já me viu pregando, sabe que está tudo organizado, mas nada fica organizado. Mas eu quero que você abra comigo aí em João. Aleluia, Deus é bom. João 7. Deus é bom. Sabe, irmãos, quando eu falei que o louvor hoje foi profético, é porque é algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou falar um pouco exatamente dessa intensidade, dessa opção, minha e sua, de estar na presença de Deus. Aleluia. Sabe que você pode estar em Deus, mas você ignorá-lo? Dá uns amém aí que é verdade, irmãos. Então eu quero começar aqui. O que precisamos entender? Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da nossa vida. Jesus morreu para nos salvar, para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus morreu porque Ele nos amou primeiro. Sabe, irmãos, e é tão bom a gente chegar no lugar e a gente ser considerado naquele lugar, a gente fica confortável, a gente tem prazer de permanecer naquele lugar porque nós fomos considerados. Não podemos desconsiderar quem nos considerou. Jesus nos considerou como primícias da sua criação. Deus fala isso, que Ele nos considerou como primícias da criação dEle. Então, Jesus é a fonte da água viva. Vamos lá. Aqui é só uma introdução, porque na verdade a palavra que eu quero vai decorrer. É o que eu falei, está organizado aqui, mas aqui vai se organizando. João 7,37. Deus é bom. E foi interessante, o pastor Alexandre me chamou para ministrar, e algo que ele tinha até um tema, mas o Espírito já tinha me dado algo no coração, e é bom a gente estar numa igreja que a gente tem liberdade, irmãos, de ser movido pelo Espírito. Mesmo que o pastor tenha uma direção, que o pastor tem, não é tirando a direção dele, que tem um tema. Por quê? Porque ele conhece a necessidade da igreja. Mas o Espírito já tinha colocado algo dentro de mim, isso estava... E quando ele falou do tempo, foi, rapaz, não consigo não, porque está aqui, a fonte aqui de água viva está jorrando e eu preciso exalar ela. Amém? E foi tão interessante que o louvor todo foi em cima disso e é bom, irmão, você ser guiado. Amém? Me entendo, não estou falando que o pastor não foi guiado não, viu? Estou falando que eu fui. Aleluia. Vamos lá, João 7, 27, 37. Aí está no 27, mas é 37. 3,7. Deus é bom. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É tão interessante, quando nós vamos lá para Atos, o comando foi que eles esperassem até que descesse do alto o revestimento de poder. Não podemos ignorar o se encher do Espírito. Não podemos ser levianos, e me entenda, estou tranquilo, mas a gente precisa dar uns chutes nas costas mesmo, porque a gente às vezes precisa de algum chute nas costas. A gente precisa se movimentar, a gente precisa sair do local de comodismo, a gente precisa se erguer, porque foi pago um alto preço para mim e para você se levantar em ousadia, em intrepidez, na unção do Espírito, e se mover naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito e ao meu respeito. Eu estava falando para a Ina que a gente precisa ter cuidado e ter equilíbrio, porque da mesma forma quando diz que maior é aquele que habita em mim, mas também eu tenho que ter equilíbrio quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, irmãos. Tem crente que está aceitando as aflições
como se fosse normal. Pode até ser que elas venham, mas é como você se mantém nelas ou como você enfrenta elas que faz a diferença. E aí é o que eu quero te falar. Na tua presença eu estou seguro. Na tua presença, você é o meu refúgio. Aonde, irmãos? Ele é a fonte da água viva. Levar uma vida de igreja, de congregar, bênção, porque isso é louvável ao Senhor, se reunir com os irmãos, isso é gratificante, isso tem uma unção coletiva, onde uns vão animando os outros. Amém. Aleluia. Mas só isso não nos mantém de pé. Porque frequentar a igreja terça, quinta e domingo, mas você não ter comunhão com Deus e com seu Espírito, garanto para você e garanto para mim que para enfrentar as dificuldades, as situações, vai ser mais pesado e mais difícil você vencê-las. Ou eu vencê-las. Porque se Ele é a fonte da água viva, se Ele é a fonte, é dele que buscamos, é nele que buscamos o nosso refúgio. E não há refúgio somente vir para a igreja terça, domingo, quinta, não. Porque se encher do Espírito, o que é que Tiago fala? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do meu Espírito. Então, uma vida com Jesus, Jesus é a nossa fonte da água viva. Irmãos, tem muitos homens, tem Paulo, tem Pedro, tem Tiago, mas nenhum deles é a fonte da água viva. A diferença desses homens é porque eles entenderam quem era a fonte da água viva, Jesus Cristo. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus precisa ser glorificado, Jesus precisa ser exaltado e Jesus precisa relacionamento comigo e com você. Nós precisamos desse relacionamento. Na verdade, é nós que precisamos. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. E é gostoso, irmãos, porque eu vou falar, eu fui tentado. O pastor Alexandre me deu, falou, rapaz, eu queria que você ia, pastor... Mas eu fui tentado, ainda falei para ele, de pegar um livro, vou estudar. Não tem problema, vou estudar. Mas eu me aquietei que eu não quis pegar nem livro. Essa semana eu conversando com o irmão começou a falar do povo que perece. Começou a falar de Oséias 6:3. E aí ele começou a falar, e ele falando, eu falei, espera aí, espera um pouco. Cuidado, irmãos, para a gente não estar como esse conhecido meu, olhando para quem não tem aliança com Deus, olhando para quem está vivendo uma vida desgraçada, sem Cristo, mas Oséias 6:3 fala que é o povo dele que perece por falta de conhecimento. Lá em Oséias 6:3 não está falando que é o povo que não tem aliança com Deus, não, é o povo dele. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Aleluia. Não somos mais uma igreja de 3, 4 anos. Não temos pastores raquíticos. Só que eu vou te falar, irmãos, o pastor Alexandre, nem a Isa, nem o pastor Zé Carlos, ninguém pode ler a Bíblia por você. Ninguém pode se alimentar por você. O que nós podemos é, nenhuma fraqueza sua, a gente ir até a sua casa e levar o alimento. Mas deixa eu te falar, o alimento diário é responsabilidade sua, é responsabilidade minha com a minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E não é só para esse ano, não. É todos os anos. Mas a direção que veio foi a necessidade da igreja. Tem que buscar em primeiro lugar. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Eu lembro, irmãos, apaixonado pela himna, arrastando as carrocinhas e os cachorrinhos pela himna. E só orava em prol da himna, irmãos. Senhor, amolece o coração daquela mulher. Me dá ela, Senhor. Com um propósito e um objetivo, irmãos. Me dá ela.
Eu tive que parar no Lago Norte, numa vigília, onde as irmãs estavam dançando no poder de Deus, com um cachorrinho na mão, e rodopiava, e piano. Não tinha pandeiro, não tinha nada, não, irmão. Tinha unção, poder de Deus, um povo rendido ao Senhor. Quando de repente uma mulher se levantou e apontou o dedo para mim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu vos acrescentarei. Irmãos, você pode ser leigo, mas se você estiver e se render na presença do Senhor, Deus vai te dar o discernimento, porque você se envolve com o Espírito dEle. Não tem como você ficar alheio à vontade dEle. Quando você se envolve com Ele, não tem como ficar alheio. E na mesma hora eu entendi: rapaz, eu preciso deixar um pouco esse negócio de orar pela Imna, da Imna ser minha esposa, da Imna ser isso, da Imna ser aquilo. Eu preciso buscar o Senhor. E eu comecei, irmãos, e eu comecei a descer, irmãos, e eu comecei a buscar ao Senhor de todo o meu coração. E eu comecei, irmãos, a entender, e aquele amor ser maior, e aquela intensidade ser maior. Eu tive que tomar uma ação, eu tive que ter uma ação de ouvir e obedecer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Imna vai ficar para cá. E alguns que conhecem aqui, que eu já contei, foi exatamente na época que eu comecei a fazer as consagrações de manhã com as senhorinhas da igreja. 6 horas da manhã, estava a irmã Marlene, morava lá na Vicente Pires, a irmã Cleo, lá no Setoró, e de repente um rapazinho de 26 anos, 27 anos, não é mais rapazinho não, né? Mas tudo bem. Fica um jovem, mas estava lá aquele menino de 26 anos, melhorou de rapaz para menino, mas um menino, no meio daquela senhora, aquelas senhoras buscando ao Senhor, sabe, irmãos, clamando pelo Senhor, e você não via nenhuma pedindo, irmãos, por A ou B ou C, mas intercedendo pela igreja do Senhor, intercedendo para que o poder e a vontade de Deus fosse manifesta nas famílias daquela cidade, nas famílias daquela igreja, porque envolvidas na presença de Deus, irmãos. E às vezes a gente vai ficando muito culto na palavra, mas muito frio no poder. Às vezes a gente vai ficando muito acomodado. E a Imna falou quinta-feira aqui, até um irmão foi me perguntar e ele não ouviu um pedaço da ministração e ele se embolou achando que a Imna estava falando contra a fé, mas é o que a Imna falou, irmãos, lá em 2 Pedro, ei, a fé te leva à salvação, mas só a fé precisa, como Pedro vai falando ali, precisa ser acrescentada algumas coisas na sua fé, virtude, precisa ser acrescentado, e a gente não pode ficar só fé nos trouxe até aqui, tem nos mantido até aqui, vai nos manter, e nós precisamos ter uma vida de fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela não diminuiu a fé, mas ela acrescentou, a Bíblia acrescenta, coisas que para mim e para você é necessário acrescentar a fé. E eu achei interessante, porque foi exatamente isso porque, irmãos, como eu e você vamos acrescentar alguma coisa à fé, se não temos intimidade com a palavra, se não buscamos estar na fonte da água viva? Aleluia. Deixa eu seguir. Deus é bom. Vocês estão bem? Aleluia. Todos conhecem esse texto lá de João? Abre aí, por favor, João 4. Se apegue a Jesus. Sabe aquele louvor que nós cantamos? Na tua presença. Na tua presença estamos seguros. Na tua presença. Na tua presença. Sabe, irmãos, na presença de Deus, não é você chegar e entrar dentro de um quarto e estar olhando no relógio esperando dar 15 minutos para você sair dentro dele, não, irmãos. Na presença de Deus, irmãos, é tal forma que você é tomado, que nada mais está existindo fora. É só a presença dele que te interessa. Você não tem mais nada lá fora a não ser se derramar, se render à presença dele.
Estar na presença dele, irmãos, é muito além do que a gente tem vivido. E quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Uai, pastor, mas como é que você pode falar de mim? Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vive na presença, irmãos, eu vou lhe falar uma coisa, enfermidade não fica. Ansiedade não fica. Preocupação não fica. Por que ficamos ansiosos e preocupados ainda? Eu não estou falando de uma presença no domingo à noite no culto. Eu não estou falando de uma presença na quinta-feira no culto. Eu estou falando de uma vida rendida na presença dEle. Eu estou falando de um estilo de vida com Ele, onde nada e ninguém te tira dali, irmãos. Aleluia. Deus é bom. João 4, 7. Deixa eu correr aqui, porque eu não ia falar de um negócio aqui nesse texto não, mas eu vou falar. Aleluia. João 4, 7. Você sabe desse texto, fala da mulher samaritana. E é tão interessante nesse texto que a Bíblia diz que os judeus, a própria mulher vai relatando para Jesus: como você me pede água? Se os judeus não se dão bem com os samaritanos, se os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então vamos lá. Mas não é esse contexto não, mas eu quero falar um pouco sobre isso. João 4. Aleluia. 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Deixa eu te dar 3 pontos aqui. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar no meu coração. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. A Bíblia nos ensina que nós somos membros de um corpo. E o cabeça desse corpo é Jesus. Cuidado você, para não estar tirando onda de verbiano com o nariz empinado e desfazer das outras denominações. Obrigado, pastor. A gente tem que ter cuidado com isso. Não ia falar isso não, mas eu botei força para não falar em casa e veio agora, então eu vou obedecer. Precisamos ter cuidado com isso. Mas tal lugar, cuidado. Nós não fomos chamados, a Bíblia nos ensina que nós não fomos chamados para julgar. Nem Jesus veio julgar, ele veio salvar o mundo. Não está na hora de eu e você dar água, não? Ao sedento? Em vez de ficar falando? Mas os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus não estava se importando com uma briguinha de judeu com samaritano, não, irmãos. Jesus não estava com esse cuidado, não, irmãos. E deixa eu te falar, sabe qual era a visão daquela mulher samaritana? Mas o poço é fundo, você não consegue pegar água. Estava no natural, precisava chegar alguém espiritual como Jesus para trazer algo espiritual para aquela mulher. E às vezes a gente se diz verbiano, e em vez da gente ser espiritual, a gente está sendo natural. No que diz respeito a estar falando fulano, ciclano ou alguma coisa. Não, irmãos, não. Ei, se você vê alguém fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, que é natural, que o poço é muito fundo e ela acha que é impossível, ei, dê o caminho para ela. Jesus, a fonte da água viva. E é tão interessante que quando ela falou para Jesus: mas como é que você vai tirar a água?
Mas Jesus já dá logo a resposta: ei, dessa água que você bebe, você vai ter sede, vai beber e vai ter sede. Mas da que eu lhe der, jamais. Sabe, irmãos, aí eu te pergunto, qual a água que eu e você estamos bebendo? Qual a água que estamos bebendo? Porque a Bíblia deixa bem claro, e ela deixa claro: aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Já sentiu sede? Não tenho nada contra, só vou falar de mim, tá bom? Acordava de manhã antes de beber água, antes de tomar café, esperava dar 9 horas, ia para uma padaria. Primeiro líquido que colocava na boca, uma Coca-Cola, e um enroladinho de salsicha frita, ô delícia. Com maionese e pimenta. Ei, irmãos, ele me perdoou. Na minha ignorância, ele me perdoou. Ele me perdoou, mas era Coca-Cola, não tomava café de jeito nenhum. Por isso que é bom casar com uma mulher sábia. Aprendi a beber café e fui indo, mas a palavra foi me lavando, irmãos. E sabe, irmãos, vai fazer 1 ano e algumas coisas aí que eu não bebo mais nenhum refrigerante. Mas deixa eu te falar uma coisa, pensa num bebedor de água. Agora deixa eu te falar, eu aprendi só? Aprendeu com Jesus? Não, irmãos, não. Fui sendo incentivado pela himna, com galão de 1 litro de água. Dulce, obrigado pelo presente, viu? Aquela garrafa ali é top. E hoje, irmãos, eu sou um bebedor de água. Por que tu está falando isso, pastor? Eu sou um bebedor de água. Por quê? Porque é uma decisão minha e sua. Participar dessa fonte. Sentir o sabor dela. Sentir o gosto dela. Sabe, irmãos, não tem nada mais precioso para mim. Não tem refrigerante, não tem suco mais precioso do que a água hoje. Hoje eu estava almoçando com a Imna. Fala comigo, picanha. Ganhei uma churrasqueira do meu cunhado, da minha cunhada, e estava botando em prática na varandinha lá em casa. E hoje estava uma garrafa com água. E aí, Rogério, quer beber um suco de uva? Não, não quero não. Ah, não, você está com a água aí. Porque eu comecei a sentir o gosto da água, o prazer de beber a água, o benefício que a água me faz quando eu tomo ela. E aqui ninguém é leigo para não saber o benefício dessa fonte da água viva. Todos nós sabemos o benefício que é beber dessa fonte. A nossa vida foi transformada, a nossa família foi impactada, e está sendo impactada, e está sendo transformada por causa dessa fonte que jorra, dessa fonte inesgotável, dessa fonte que não tem perigo de sair água suja, dessa fonte que ela nos lava, nos limpa, que ela nos prepara, que ela nos capacita. Fui no ano novo para a fazenda do pai da Imna. Vamos dar um passeio, Rogério? Vamos ali embaixo. Eu já fui de calça e bota, irmãos. Eu sou menino do mato, não, sou menino da cidade. E ela, do jeito que estava, irmãos, entrou dentro do rio, água gelada, entrou. Irmãos, parece que ela estava ali, irmãos, no paraíso. E eu debaixo de um sol quente de rachar. Que teve hora que eu falei, eu vou aqui para debaixo da árvore, para a sombra aqui, que está um sol de rachar. E ela lá se deliciando, saía de um lugar de onde tinha as pedras, vinha para outro poço, e se deliciando, irmãos. Pastor, o que é que você quer falar com isso? Não perca a oportunidade. Faça hoje, não deixe para amanhã. Porque no outro dia choveu, a água estava toda barrenta. Não foi mais no rio. E ela falou, graças a Deus viemos ontem. Nós não descemos com a intenção de entrar no rio. Eu, por exemplo, nem pensar. Nem antes, nem depois. Mas ela falou no outro dia, graças a Deus. Eu entrei ontem no rio. Valorize essa fonte. Sabe, se renda a ela. Se deleite a ela.
dessa água, se você beber, jamais, é isso que a palavra diz, jamais, eu e você voltaremos a ter sede. Aleluia. Oh, glória. Isaías. Vou correr um pouco aqui. Segredo. Descubra no Espírito aí, em nome de Jesus. 12. Aleluia. Deus é bom. Essa palavra é poderosa, irmãos. Essa palavra me salvou, salvou a minha família. Essa palavra tem me salvado todos os dias. E eu vou te falar, às vezes você me olha, eu não tenho muito o dom da beleza não, mas eu tenho o dom do Espírito, vale mais do que qualquer beleza. E eu vou te falar, irmãos, às vezes você me olha e fala, rapaz, o pastor é alegre. Eu sou mesmo, irmãos, eu acordo de manhã, eu construo uma cidade, eu já falei isso, eu acordo animado. Eu tenho umas pecinhas lá em casa, lá, que se eles acordarem de manhã, você tem que dar um tempo para eles. Mas eu já acordo, eu chego no trabalho já botando todo mundo para falar. Passei uns dias fora agora, final de ano. E aí, galera, como é que tá? Rogério, tu saiu, um silêncio total. Eu boto todo mundo para conversar, eu faço o negócio acontecer. É da minha personalidade. E você vai me ver assim, independente da circunstância, da situação, você vai me ver assim. Me abato, mas não sou vencido. Por causa da palavra, irmãos. Porque às vezes quando estou abatido, vem o Espírito Santo me consolar, me confortar, e trazendo uma palavra, ei, maior que habita em ti, ei, quem tu era, da onde eu te tirei. Quem poderá me resistir? Diz o Senhor. Eu não estou só, irmãos. Circunstância chega, situação chega, mas deixa eu te falar, quem experimenta da água, da fonte da vida, e pega o sabor e tem o prazer, irmãos, não quer outra coisa não. Final de semana aí, comi um negócio que eu nunca tinha comido na minha vida. Piqui não, piqui eu como direto. Mas comi muito. Eu e a Isva e a Imna somos campeões. Mas de repente, irmão, num lugar cheio de goianozão, com um tacho, meu irmão, quando daqui a pouco veio umas bolas brancas dentro de um tacho. E eu falei, Imna, o que é aquilo ali? Aquilo ali é bolinho de queijo, docinho de queijo, de bolinho. Tem um negócio, doce de bola de queijo. Eu só lembrei, doce de bola de queijo. E eu, Imna, o que é aquele doce de bola? Rogério, eu fazia aquilo quando era pequena com minha avó Maria. Eu fazia com minha avó, irmão, eu fui experimentar aquele negócio, irmãos. Pensa num trem gostoso, irmãos. O almoço não tinha nem saído, a gente já estava na sobremesa há muito tempo com as bolas, doce de bola de queijo. Irmão, no outro dia, fizeram de novo. No outro dia fizeram de novo e minha esposa estava lá. Ei, eu preciso lembrar desse bolinho de bola de queijo. Eu falei, precisa, vá lá fazer com as irmãs lá, com as tias. Doce de bola de queijo. E aí ainda estava lá fazendo no outro dia, e tome mais bolinha de doce de bola de queijo. O que é que eu estou falando, irmãos? Nós somos inteligentes para saber degustar um alimento que cai no nosso paladar. Nós precisamos, irmãos, ter esse prazer na palavra de Deus, de ruminar, de se alimentar dessa palavra, de se render a essa palavra, de degustar essa palavra. Hoje de manhã eu estava sentado na mesa e estava no meu momento ali, botei um louvor, irmãos. Meu Deus, a Imna fica só me olhando da cozinha, não sabe se eu subo, se eu desço. Mas, irmãos, nem a Imna, nem meus filhos, nem ninguém atrapalha aquele momento. Ela sabe, era só meu ali, eu me derramando. Porque é muito gostoso, irmãos, você ouvir o que Deus quer falar ao teu respeito. Sabe, esse louvor falava da promessa. Esse louvor falava de você se fortalecer nele. E me derramando ali, Senhor, muito obrigado.
E em inglês, irmãos, coisa que eu nem entendo. Mas aí eu fui para o Spotify e botei lá a tradução e fiquei lendo a letra. E tinha hora que embaçava porque as lágrimas desciam. Bota de novo, Caleb, bota na TV aí, bota no YouTube grande aí, bota a tradução aí, bota aí. Sabe, irmão, porque você não quer sair, Deus ali falando com você. Sabe, Deus te assistindo. Deus te assistindo. Você não está só, Deus está te assistindo, irmãos. Às vezes você não está se sentindo assistido porque você não está dando ouvido a Ele, mas Ele está nos assistindo. Ele nos assiste na nossa fraqueza, Ele nos assiste quando Ele está alegre, sorrindo, Ele nos assiste o tempo todo, irmãos. Deus não se calou para o seu povo, Deus continua guiando o seu povo. Agora a Bíblia diz que foram 12 espias, espiaram a terra. 10 voltaram com relatório, só 2 voltaram com relatório bom, irmãos. Qual é o seu relatório, o meu relatório de Deus? É esse o relatório, porque deixa eu te falar, Deus está nos levando através do seu Espírito, da sua palavra, a um caminho reto. Ele é o caminho, Ele é o caminho. Se eu e você temos saído desse caminho, irmãos, precisamos voltar. E quando eu falo sair desse caminho, irmãos, não é viver uma vida de pecado, não é sair da igreja, não é sair de Cristo, mas é estar envolvido com as coisas muito desse mundo. Volte a esse caminho te faz andar numa vida de rendição a Ele. Esse caminho nos faz andar numa vida de rendição a Ele. Às vezes estamos passando mazelas, não é culpa de ninguém, irmãos, é porque nós temos sido negligentes com aquilo que Deus tem confiado. E eu estou me alertando também, irmãos. Uma manhã, e menina, me deixa aqui quieto, sentado. Aí menina sabe, irmãos, eu não sou muito eu tenho um faniquito. Se eu começar a estudar muito, é 30 minutos, 40, eu preciso levantar, 1 hora eu preciso levantar. É as letrinhas. Eu preciso levantar, senão eu dou um nó. Eu dou um nó. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, sabe uma coisa que me aquieta, eu fico quietinho. É exatamente quando eu estou na presença dele, eu não saio da primeira, eu digo assim, quando eu me rendo e eu fico quieto, ouvindo, observando, e nada, pode passar os outros na minha frente, nada me tira a atenção. Porque, irmãos, isso é questão de reverência quando o Pai Nosso está falando conosco. Quando o nosso Pai está falando conosco. É questão de dar atenção, é questão de ouvir as instruções. Eu pedi para abrir algum texto aí. Isaías 12. Deixa eu ir. Aleluia. Aleluia. Isaías 12, 1. O canto de louvor pela restauração de Israel. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Vós, com alegria, vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultai e jubila, o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías 43.
Sabe, irmão, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver Deus falando que você não dá conta, que você não consegue. Deus não vai falando que vai te dar coisas impossíveis para você executar. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus sempre se colocando como seu redentor, como a tua base. Deus nunca nos chamou para andar só. Sempre Ele fala: "Ei, estarei contigo. Por onde andares estarei contigo, não temas." Deus sempre está se apresentando, cuidando de mim e de você. Não tem como, se você se render à palavra, não tem como você temer mal algum. Isaías 43. Deixa eu achar aqui. 14. Eita glória. Aleluia. 43, 14. Deus é bom. Estamos falando de Isaías, estamos falando lá da velha aliança, já indicando, irmãos, já mostrando quem é Deus, o que Jesus veio fazer, nos resgatar. Mas entenda que tem uma direção, e às vezes essa semana, é porque eu vou ouvindo umas coisas, aí tem hora que eu dou uma de surdo para não... Mas as pessoas, elas estão muito com a história de, não, eu só leio o Novo Testamento. Irmãos, a igreja precisa mesmo se deleitar, a igreja precisa ruminar mesmo o Novo Testamento. Mas não quer dizer que o velho acabou não, irmãos. Tem coisas ali proféticas que você precisa se alimentar. Você vai entender a obra redentora. Você vai entender, meu irmão, o que foi feito, homens que ficaram firmes naquilo que Deus chamou eles para fazer, e por causa da firmeza deles em Deus, nós chegamos até aqui. Então vamos lá, Isaías 43, 14. Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outra hora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas. Sabe, irmãos, Deus não mudou não. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não, irmãos, eu vou falar, eis que esse mês seu salário vai diminuir, sua promoção vai ser tirada, você agora vai fazer o papel. Irmãos, eu preciso falar, se você não reagir à palavra que você está ouvindo, você vai ser só um ouvinte. E a Bíblia diz que se você for só ouvinte e não praticante, você está enganando a você mesmo. Que eu vou falar, um Deus que fala, que fará coisas novas. Será que é porque está no antigo? Eu vou ler então no novo. Será que a palavra que ele falou lá em Isaías 55, 11, fala assim: será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia? Não funciona mais hoje?
Então, irmão, quando você ouve um texto desse aqui, irmãos, não quero que você dê glória e reaja por causa que eu estou falando, não. É porque uma coisa, irmãos, é como eu falo, não tem como você meter os 2 dedinhos na tomada e não levar uma reação, não tem uma reação. Vai levar um choquinho. E dependendo do choquinho, ou ele te joga ou ele te gruda. Tem gente que está precisando ser grudado. Ninguém pode fazer pela minha vida, irmãos. Eu sou casado com uma mulher de Deus. Mas eu vou te falar, irmãos, a Imna não pode fazer muita coisa por mim se eu não buscar. Se eu não assumir o meu papel de sacerdote do lar. Semana passada nós chegamos em casa, no domingo que a gente estava para a festa da família, que não viemos no domingo. Fizemos um culto lá em casa, oração, irmãos. Eu vou te falar uma coisa, que culto poderoso, que oração poderosa. Eu falei para a Imna, e que era para ter tomado a frente. Mas, irmão, essa mulher se levantou com uma leoa. Porque a gente já entendeu aí, quando um está fraco, o outro está off, se levanta, e os dois juntos. Então eu preciso te falar, irmão, se você não é pentecostal, você está precisando virar um crente pentecostal. Porque tem palavras lançadas a nosso respeito, que precisamos estar como o dedo na tomada. Oh, glória! Oh, aleluia! Eu não sei se você se anima, mas eu fico, irmãos. Eu fico, irmãos. Eu sei que o pastor Zé Carlos fica. Porque eu lembro, irmãos. Eu sei, irmão, reage. Ah, é o jeitinho do pastor Zé Carlos. Não, irmãos. É a intensidade. Sabe, meu pai está falando comigo. E ele não me deixa quieto. Ele me move na sua palavra. Sabe, irmãos, você não é movido por circunstância. Você não é movido pelo que vê. Você é movido por fé. E aquilo que Deus falou, você precisa crer. Se Deus fala que você vai ser bem sucedido, você é bem sucedido. Se Deus fala que se você tiver o cuidado de fazer tudo quanto na lei está escrito, e você vai fazer o seu caminho bem sucedido, vai ser bem sucedido. Não importa o que você faz hoje, a palavra é a verdade, irmãos, não a circunstância. Reage, essa igreja do Guará precisa reagir. Tem circunstância que você está passando caladinho, achando que ninguém está vendo, mas Deus está. E quando você não reage, o nome disso é orgulho. Ninguém pode saber, ninguém. Vai. Eu já conto logo tudo. Olha, eu estou passando por isso. Eu estou assim, estou irritado, estou irritado. Não, calma. Rapaz, eu lembrei agora de uma conversa que eu tive com o pastor Alexandre numa loja que eu tinha lá no Setoró. Brabo. Blá, 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 blá. Tu não faz nada, tu não reage e tal. Ele, rapaz, a direção que eu tenho é guardar o meu coração. E eu falo até hoje que eu aprendi isso com ele. Não foi nem com a Bíblia, foi com ele. Porque o brabo, ele... Estou guardando o meu coração, Rogério. São uns 15 anos atrás, nem sei, 10, por aí. Estou guardando o meu coração. E eu brabo com ele, que ele não reagia diante de uma situação que era dele, irmão. Era ele que estava passando. Era ele que estava vivendo. Por isso que nós não podemos, irmão, se associar com qualquer pessoa. Se eu tivesse me associado com um carnal, se eu tivesse me associado com um crente chupetinha, tinha falado, é isso mesmo, Rogério, é mesmo, eu vou reagir, eu vou... Não, ei, vou guardar o meu coração. Eu baixei a cabeça e falei, rapaz, se fosse eu, ele falou, mas sou eu, vou guardar o meu coração. Sabe o que é isso, irmãos? Quem está convicto da palavra. Porque quando a gente está convicto, quando a gente tem uma vida rendida ao Senhor, a nossa reação não é a nossa, é conforme o Senhor. É conforme a palavra. Algumas reações que ainda temos é porque está faltando palavra em nós. Está faltando alimento. Eu mudei aqui, mas vamos lá. Eu vou chegar lá. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. 20. E os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu... Deixa eu te mostrar algo aqui interessante, irmãos. Presta atenção. Os animais do campo me glorificarão. Mas ele está falando que vai fazer água. Porei água no deserto.
e rios no ermo. Para o quê? Para beber ao meu povo. Mas quem glorificou ele? Tu vai deixar os animais. Imagina o cachorro. Glória a Deus. Deus. O gato. Obrigado, Senhor. E quem os beneficiado é eu e você. Quem tem que glorificar a Deus somos nós. Porque, ei, aqui em Isaías ele está falando que é para o povo dele, para o meu povo e o meu escolhido. Tudo bem que os animais iam ter o benefício, porque tinha que dar água para os animais para sobreviver para depois cadeia alimentar. Não mandei nascer animal. Mas o que ele está falando, irmãos? Que vai fazer rios e águas dar no deserto para dar de beber ao seu povo. Esse Deus não mudou, continua o mesmo Deus, irmãos. Eu quero continuar. Agora vamos lá, irmãos. Tô não. Lucas 10. Pegue isso, irmãos. Eu quero que você pegue esse texto de 43 e veja isso. Quando ele vai falando do 19, eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Sabe, irmãos, quando ele fala porventura não o percebeis, isso quer dizer que tinha pessoas que não estavam percebendo o agir, a manifestação da glória de Deus. Nós não podemos ficar alheios ao cuidado, ao amor de Deus, ao poder de Deus. Se falar, irmãos, que está caindo ouro, que se falar de dinheiro, que Deus vai, irmãos, a igreja pega fogo, que é arriscado. Mas sabe, irmãos, quando a Bíblia vai falando de mim e você, do que Ele fez por mim e por você, quem nós somos nele, se isso não te alegrar, você está muito natural nesse mundo. Se eu ganhar na Mega Sena, se essa sua alegria for, não vou dar não, porque você precisa se render a Deus. Mas para você sorrir tem que dar 100 mil, tem que dar 1000. Só se tiver, não, irmãos, a sua alegria não está nas coisas, a sua alegria tem que estar nele. E quando reconhecemos isso, e quando, irmão, pode até chegar a situação que você está precisando daquilo, mas você precisa entender, quem é a minha fonte? Quem é a minha fonte? Eu vou aos pés dele. Senhor, você conhece a minha necessidade, você conhece o que eu preciso, você conhece da minha responsabilidade. Senhor, eu não sei como fazer, me dá estratégia, me dá uma direção, porque eu preciso desse recurso. Ou ele vai chegar na minha porta, ou você vai me dar uma direção para que eu vá buscá-lo. E buscar não é pedindo os outros, não, buscar é trabalhando, irmãos. Lucas 10. Aleluia. Agora eu vou para a ministração. Oh, glória. Deus é bom. Glória. Eu estava estudando isso aqui, e essa aqui foi a ministração que o Senhor colocou no meu coração. Ali só foi a introdução. É sério, mas é sério. A Imna está rindo, mas é sério. É porque vai vindo. Mas essa é a ministração mesmo. Lucas 10. Até falei com o pastor de Maria. Lucas 10, 38. Irmãos, eu quero ler alguns textos aqui que vai falando de Marta e Maria. E eu quero que você preste bem atenção nesse texto de Lucas 10. E me entenda, no que o Senhor tem colocado no meu coração sobre essa palavra, eu não quero que você fique com a cabeça em Marta, no sentido de que Marta errou, Marta isso, Marta... Não. Eu só quero chamar a sua atenção para a atitude de Maria. Amém? E o que me chama a atenção em Marta e Maria não é simplesmente as palavras, mas é a atitude de uma e a atitude da outra. Você vai perceber que nesses textos, eu vou falar 3 textos relacionados a isso, que você vai ver a atitude de Marta e a atitude de Maria. O falar de Marta
e o falar de Maria. Amém? Mas olha, Marta é porque está na história, senão eu nem ia falar dela, mas ela está na história. Mas eu não estou falando mal dela. Amém? Pra você não ficar com raiva de Marta. Vamos lá. 10:38. Glória. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. O que é que Maria fez, irmãos? E ouvia-lhe os ensinamentos. Eu quero completar isso aqui. E ouvia os ensinamentos. Porque não é só vir para a igreja e sentar nessa cadeirinha. Você tem que considerar, tem que pegar. O Hélio cospe fogo. Vou pegar o fogo que sai do Hélio. Eu vou pegar um som que está na vida do Hélio, na vida da Isva, na vida do pastor Zé Carlos. Eu vou pegar na vida do Renato. Quem subir ali para ministrar a palavra de Deus, eu vou pegar. Ah, mas eu gosto mais do pastor Alexandre pregando. A Isva, meu irmão, você tem que gostar da palavra. E aí ela não só se assentou, ela sentou com propósito para receber os seus ensinamentos. E olha o que a Bíblia diz. Tinha ela uma irmã chamada Maria. 40, perdão. Vamos lá, 40. Esse aqui eu já li. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Ninguém está falando para você não trabalhar, vá trabalhar. Mas a Bíblia está relatando aqui que ela estava muito agitada, ocupada em muito serviço. E não era só a questão de servir bem o mestre. Era o estilo de vida que ela tinha. Porque deixa eu te falar, irmãos, quem tem um estilo de vida de se assentar aos pés do mestre e ouvir os seus ensinos, irmão, serviço é segundo plano, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ele vos acrescenta. Lembra que eu falei hoje no louvor, a Imna lá na cozinha fazendo os negócios, eu tinha umas coisas para fazer, mas sentei e de repente aquela música, aquele louvor me chamou a atenção e a Imna passa lá para cá, eu só vi a Imna no balcão da cozinha olhando e as lágrimas minhas descendo e ela se alegra porque vê que eu estou recebendo, mas não me tirou a minha atenção, eu estava ali no momento muito eu e ele. A questão não é ter o que fazer, a questão é se agitar, a questão é ficar preocupado, a questão é andar ansioso. Agora, por que Marta ficou agitada e ansiosa? Porque a Bíblia não está falando que foi Marta que se assentou aos pés de Jesus e foi ouvir os seus ensinamentos. Quem foi Maria. Maria que se assentou. Vamos lá. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenara, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E nós temos que ter o cuidado, irmãos. Aqui era Marta recebendo Jesus na sua casa. Mas deixa eu te falar, muitas vezes no dia a dia nós estamos assim, inquietos e ansiosos, preocupados com responsabilidades que não é errado as suas responsabilidades, mas deixa eu te falar uma coisa, se você não se aquietar, se você não começar a administrar por dentro, e não tem como eu e você organizar algo que está bagunçado dentro, se não for pela palavra, se não for buscando do Senhor, Senhor me ajuda, Senhor me dá a tua palavra que eu possa me aquietar diante do Senhor e ouvir as tuas instruções, que eu possa organizar o meu dia, que eu possa resolver. Tem coisas, irmãos, que é prioridade, tem coisas que não. E essa coisa de se aquietar e sentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, isso é prioridade na minha e na sua vida. Amém. E ele fala: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, quando o pastor falou de Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus,
Irmãos, as outras coisas, não é que você vai ser desleixado ou vai andar de qualquer jeito, mas a prioridade na minha e na sua vida é nos render à fonte. É buscar da fonte. Não estou falando para você acordar. E eu respeito, irmãos. Eu respeito que você já ouviu. Porque eu já ouvi de alguns pregadores que antes de levantar da cama, ele, na hora que abre os olhos, antes de escovar os dentes, ele primeiro fala isso, aquilo. É dele. É dele. Ache o seu. Eu não levanto com o pé esquerdo, só com o direito, e eu primeiro agradeço a Deus. Faça o seu, levante de bananeira. É muito particular, irmãos. Pastor, porque eu não acordo de manhã. Não, irmão, mas eu já acordo de manhã, eu já falei que eu ia construir numa cidade. Mas eu estou no banheiro, eu já estou. Eita, pai, obrigado. Eita, com a escova na boca mesmo. E daí, eu consigo. Se você não consegue, é meu jeito. Obrigado, Senhor. E escovando, Senhor, obrigado. Um dia abençoado e tal. Cada um tem o seu jeito. O que você não pode é ficar sem jeito. Sem jeito você não pode viver. Você precisa buscar um jeito de, em primeiro lugar, meu irmão, agradecer. Pai, obrigado pelo dia, você guardando os meus filhos, você guardando a minha vida, o meu trabalho abençoado. Obrigado, Pai. Ninguém é super crente não, irmãos. Ninguém é super crente não, e eu vou te contar um testemunho. Essa semana, eu atendendo um rapaz chegou e me pediu um negócio, e eu tirei o pedido para ele, só que eu tirei errado, eu esqueci de perguntar. Chegou pedindo um gesso cola. A gente tem saco de gesso de 40 quilos, que é gesso para reboco, para laje, tudo, mas tem um gesso colinha, que é para moldura, e geralmente a gente pergunta. Eu sei que ele, eu quero 1 quilo, eu falei, não vende 1 quilo não, é 5 quilos, a granel, porque vai cortando os sacos aí, a gente vai botando o gesso, e pesando. Não, então me dá, quanto é? R$5. Mandei. Ele foi pegar o gesso, irmãos. Quando ele foi pegar o gesso, aí ele veio. Aí o rapaz que atendeu da expedição deu o gesso cola. Rogério, não é gesso não, é gesso cola. E eu falei para ele que ele tem que pagar a diferença. De repente o cara começou. Não, porque não sei o que, o cara erra, o cara não sei o que e tal. E foi isso aí. Não. E o rapaz chamando, ei, você tem que pagar a diferença. Ele, não, tá bom. Irmãos, eu me levantei da minha cadeira, irmãos. Falei, quando eu me levantei, mas eu me levantei mesmo, irmão. Não foi como um leão, foi como um carnal. Ou ele ia devolver o gesso, ou eu ia puxar ele para... Eu não ia pegar ele de mão dada não, irmão. Eu ia puxar ele mesmo, eu fui com gosto. Quando eu levantei, que eu falei, calma aí, o cara está querendo... Que era só ele pagar a diferença. Ele estava levando uma mercadoria que ele não tinha pago. Quando eu levantei, o outro cliente que eu estava atendendo foi, ei, sente, paciência, não perca a sua paz. Sabe o carnal? Na hora, irmãos, eu sentei e vi aquele homem sendo usado por Deus. Ei, paciência, sua paz não tem preço, deixa. E eu sentei. Pensando no homem manso, fiquei o dia todo ruminando naquilo, irmãos. Aquilo mexeu comigo. Paciência. A sua paz não tem preço. Não desperdice a sua paz. E eu lembrei, se depender de vós, tem de paz com os homens. Falei, rapaz, porque realmente, por que é que eu quero sair lá fora? Para pegar esganar no pescoço. Só eu que tenho essa vontade, irmãos? Não, é só eu que, né? Mas é interessante, irmãos, que nós temos um remédio para isso. A palavra. Quando a gente está rendido à palavra, não tem ninguém que tira a sua paz. Não tem ninguém que tira a sua paciência. Não tem ninguém que tira você do ambiente de santidade para levar para a carne. A carne não deixou de existir não, irmão. Se você der lugar a ela, ela te usa e te lambuza. Aleluia. Você está vendo o papel de Maria? Ela se assentou e foi ouvir os ensinamentos. Abra comigo. Aleluia. João 12. João 12.
Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Vamos falar de Maria de novo. João 12, 1. João 12, 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Marta sempre servindo, ô mulher boa. Marta é uma bênção. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo. Olha aqui de novo. Marta servia, e Maria, o que é que fez? Pegou um perfume muito caro, e foi ungir os pés de Jesus, e o enxugou com seus cabelos. A atitude de Maria lá em Lucas 10, a atitude de Maria em João 12. Agora vamos ver a atitude de Maria em João 11, onde fala da ressurreição do seu irmão Lázaro. Deus é bom. Agora eu estou finalizando. 11:20. Não vou contar toda a história não, senão vai... Aleluia. Preste atenção no texto, eu só vou ler o texto, mas você olha a reação de Marta e a reação de Maria. A atitude de Marta e a atitude de Maria. Mas eu quero que você tenha atenção na reação de Jesus quando Marta foi falar com ele e na reação de Jesus quando Maria foi falar. Sabe, irmãos, uma coisa é diferente. Quando eu chego na casa da minha mãe, eu abro a geladeira sem pedir. Na casa do meu pai, eu abro a geladeira sem pedir. Na casa da minha sogra, por mais liberdade que eu tenha, e eu tenho essa liberdade, eu e Alexandre, amém. Pastor Alexandre, nós temos essa liberdade. Mas na casa da minha mãe, eu não peço. Na casa da minha sogra, com respeito, minha sogra, eu vou pegar uma água aqui, vou pegar um... Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas deixa eu te falar, a questão não é acepção, a questão é quem tem intimidade e quem não tem. A questão aqui que eu quero que você enfatize, que você foque, não é o que Marta falou, ou o que Maria falou. Porque deixa eu te falar, palavras podem ser vazias, mas é a atitude do coração, irmãos. Por isso que precisamos nos render aos seus ensinamentos, por isso que temos que ter relacionamento com Ele, porque assim o nosso coração cada vez vai ficar mais puro, no sentido da intenção do nosso coração, de se achegar a Ele com confiança. Vamos lá, deixa eu 20, para a gente entender. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tu, quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tenho dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. A Bíblia aqui não relata que Jesus chamou Maria, mas Marta está afirmando que o mestre chegou e que Jesus estava chamando Maria. Irmãos, a Bíblia, porque eu já vi, eu acho que até eu já falei isso. Não, mas Jesus não chamou, eu não posso afirmar isso.
Mas Marta vai, quem estava lá era Marta com Jesus. E Marta vai falando, olha, o mestre chegou e ele te chama. Olha, irmãos. Marta saiu até Jesus. Não. Ei, o mestre chegou e ele mandou te chamar. Vamos lá. E ele te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Isso aqui, irmãos, me deixa um pouco mais seguro. Porque Jesus podia ter se locomovido e ele ficou no mesmo lugar que encontrou com Marta. Então isso me deixa mais seguro que ele chamou Maria mesmo, que eu vou esperar, se eu chamei Maria, eu vou esperar ela chegar. Isso aqui é eu dando umas... Mas assim, porque eu acho que eu já ministrei sobre isso, falando há muito tempo atrás. Só uns 20 anos atrás, eu acho que eu já falei isso. E falei errado. E ele ficou no mesmo lugar. E os judeus que estavam com Maria, 31, e os judeus que estavam com Maria em casa, e a consolavam, vendo-as levantar-se depressa, saiu, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Prestaram atenção que ela falou a mesma coisa de Marta? As palavras são as mesmas, mas a atitude é diferente. Vamos acordar, irmãos. Em nome de Jesus, num culto desse, se você dormir, dia de domingo, sua vida está em risco. Tá em risco. Está em risco. Misericórdia. Na semana, então, nem vem para os cultos. Está em risco. Cuidado. Estou falando com o maior amor. Então, escute que a atitude de Maria, a palavra de Maria foi a mesma de Marta. Mas a atitude foi diferente. Vou ler de novo. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos... A atitude de Maria. Quando ela viu Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus. Ela falou as mesmas coisas, mas não é só palavras, é o coração, irmãos. Jesus, meu irmão, aí ela falou a mesma coisa, né? Aqui meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha a ação de Jesus. Com Marta, Marta falou, se você tivesse isso e aquilo, e ele foi na palavra. Com Maria, Maria se lança aos pés dele, chora, e quando Jesus vê aquilo, Jesus se agita no seu espírito. Mexeu com ele. Sabe, irmãos, mexe comigo para ver se Jesus não se agita, se os anjos não se agitam. Aqui a Bíblia diz que Jesus se agitou no seu espírito. E a Bíblia diz aqui logo abaixo que ele chorou. Lembra, nós somos protegidos? Na tua presença nós somos protegidos. Sabe, irmãos, quando temos intimidade com o Senhor, deixa eu te falar, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós damos menos trabalho aos anjos. Quando temos intimidade com o Senhor, damos menos trabalho aos anjos. Por quê? Porque nós somos guiados pela palavra. Quando não atentamos para a palavra, irmão, nós damos um trabalho do osso para os anjos. Livramento, irmãos, quantos livramentos, quantas coisas, por teimosia nossa, por ignorância nossa, por falta de escutar as instruções. E o que eu quero te falar é exatamente isso. Ei, não seja como um papagaio, só repetindo, só falando por falar. Não, eu e você precisamos cuidar do nosso coração. A Bíblia diz lá em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia vai relatando isso. Deixa eu abrir lá para me encerrar. Já vou encerrar. Eu ia ler João 15 também, que fala da videira, mas deu.
Provérbios 4, 18. Aleluia. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vidas para quem as acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos colocar de pé? Tenha esse ano, irmãos, intenso, faça algo pela sua vida. Pegue junto com essa liderança dessa igreja local, faça algo pela sua família, se mova no Espírito, se mova no Senhor, não baixe a sua guarda. Os tempos estão ficando difíceis. E nós precisamos nos fortalecer nele. Precisamos realmente buscar, em primeiro lugar, o seu reino. Você só é o que é e eu só sou o que sou, porque nós temos ele em nossas vidas. Porque sem ele, nem eu e nem você prestaríamos. Aleluia. Se renda ao Senhor. Considere a sua palavra. Ele é fiel para cumprir cada palavra que ele falou a seu respeito. Ele é fiel para cumprir na vida de cada um aqui. Tudo aquilo que ele falou, que ele prometeu na sua vida, na sua família, nos seus negócios, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é fiel, ele é justo. Ele é verdadeiro, ele não é homem para que minta. Não é na nossa força, irmãos. Não é no nosso poder, no poder dele. Deus é fiel. Apóstolo Honório, Deus é fiel. É ele que lhe fortalece, é ele que lhe sustenta. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, Hélio. Deus é fiel, Hélio. Deus é fiel, rapaz. Vale a pena se guardar para o Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena, irmãos, esperar no Senhor. Eu não sei qual é as suas decepções com pessoas, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena. Vale a pena se calar diante da humilhação, por amor ao Senhor.